Alô, pessoal, começando mais um de letra de número 159. Eu quero até começar, Ricardo Brejinski e Carlos Bório, com algumas mensagens que a gente recebeu nas últimas semanas, falando muito sobre a questão do nosso áudio, né? Sobre alguns problemas que a gente tem no áudio. Eu quero dizer para vocês, gente, que, primeiro, antes de tudo, a gente é leigo no assunto. Total. A gente é absolutamente leigo no assunto. Então, para vocês terem uma ideia, a gente estava com uma dificuldade imensa agora, porque o som do Bório ia e voltava. E agora, eu não sei o que acontece, que quando o Ricardo começa o programa, entra um barulho como se tivesse uma britadeira do lado. E não tem nada aqui. É uma ventoinha que tá, né? Então, assim, eu peço perdão, é porque a gente é incompetente. O dia que a gente puder contratar um técnico de som, eu juro que a gente arruma isso. Ou fazer o que outras empresas fazem, né? Vamos comprar equipamentos iguais para todo mundo com o mesmo foninho, quem sabe dê certo. Mas, gente, peço desculpas por isso. Mas digo que o de letra é um oferecimento da Paulino e da KTO, e eu já vou de cara colocar aqui o QR Code da KTO, até aproveitar que o Matheus ainda não chegou, daí fica ali do lado do Bório o QR Code, embaixo do Ricardo, do lado do Bório, o QR Code da KTO, que você aponta a câmera do seu celular para ele e, com isso, você tem 20% de crédito extra no seu primeiro depósito. Se não quiser usar o QR Code, usa o código que é Christian. Aí fica bem fácil para você fazer o seu crédito extra na KTO, kto.com. Gente, eu vou começar com um assunto... Assim, a gente tem o Jogo do Brasil daqui a pouco, a gente não vai se embrenhar muito no assunto Jogo do Brasil, gente, porque o assunto vai ficar vencido muito rápido, né? Então, a gente vai só passar pelo Jogo do Brasil. Mas eu queria começar, Bório, com essa mobilização que começou nos últimos dias, e eu até gravei um vídeo ontem sobre isso, essa mobilização para o Flávio. Você está aí, em Maceió, onde o Flávio mora. Isso chegou aí, é uma notícia que passa pelo público aí em Maceió, Bório? Não chegou nada. Até fiquei acompanhando depois que você falou, né? Colocou o vídeo, o teu comentário. Eu até fiquei vasculhando aqui para ver se aparecia na mídia aqui. Ninguém cita nada. Não sei se por uma questão de não transparecer fragilidade, um ídolo do time que está passando necessidade, sabe? Aquela coisa de passar uma coisa de fracassou na carreira, não conseguiu se manter, eu sei lá, mas aqui não é nem citado. Uhum. É uma situação que... Ricardo, até me lembro que a gente escreveu matéria sobre isso. Sim. E você... foi uma história que ficou meio embolada há o quê? Há uns 2 meses, né, Ricardo? Foi. Não faz tanto tempo, porque só sabia que o Flávio tinha um problema financeiro, mas ninguém tinha falado se era um problema de saúde, se ele tinha, sei lá, feito algum investimento errado e acabou perdendo. Só chegou a informação que o Flávio precisava de dinheiro porque ele estava com complicação financeira. Agora que foi se falado que ele está fazendo tratamento contra um câncer, ele já fez a cirurgia no final de agosto, e agora o pós-operatório, que a gente sabe que é tudo muito caro, muito custoso, e aí os ex-companheiros do Atlético, encabeçado pelo Cocito, o Luizinho Neto e o Perdigão, estão fazendo uma vaquinha e rifa para ajudar o Flávio nesse tratamento. Eu incluo também o Rogério Souza nessa lista aí, que também está ajudando bastante. Assim, eu fui procurado lá na vez anterior, só que daí ficou aquele ruído com a família do Flávio. Eles até disseram, não, o Flávio está bem, só que agora parece que a coisa realmente apertou. E aí eu acho que a gente pode usar, Bório, uma coisa que anda rara. Eu estava ontem num evento com um conhecido meu chamado Patrick, ele falou assim, olha aqui como é que o pessoal está saindo de carro. Né? Todo mundo sabe que vai ser difícil, todo mundo sabe que vai ser complicado, mas está todo mundo saindo em ordem.
Vai num jogo de futebol para ver se sai assim. Se não é um buzinando pro outro, um xingando o outro e todo mundo naquela confusão. Quer dizer, a gente tem que retomar um pouco esse negócio do futebol ser um cenário de aproximação entre as pessoas e não de afastamento. E acho que essa história do Flávio pode ajudar nisso. Com certeza. Falou tudo, Christian. A gente está vivendo uma época que não se pensa mais no próximo, né? Aquela coisa que os mandamentos que Jesus nos deixou, né? De amar o teu próximo como a ti mesmo. Essa época agora não existe isso, né? Quero que o próximo se lasque, primeiro o meu, depois os outros que se virem. E essa história do Flávio pode ajudar muito a mudar essa perspectiva aí no futebol, né? A gente está muito preocupado com isso, porque é uma questão de saúde pública, Matheus Afonso. E no caso específico do Flávio, uma questão urgente, né, de necessidade de gastos. O termo gasto é sempre duro nesse tipo de situação, mas são custos que são inadiáveis, né, Matheus? Eu acho que é claro, né? A gente pensar em sociedade como um todo, eu acho que essa responsabilidade, muitas vezes, no Brasil, um país tão rico, não tinha nem que ser do Flávio, né? Essa responsabilidade a gente teria aí políticos, a gente teria a saúde pública tendo que dar esse suporte, mas se isso não acontece, eu acho que cabe, claro, aos amigos, aos familiares, a quem gostou muito do Flávio, a quem puder de fato ajudar, né, fazer um esforço e quem sabe, né, os clubes também em que ele jogou poderiam se unir, se juntar e conseguir fazer isso, porque nessa hora toda ajuda é bem-vinda. É verdade, é bem isso que falou o Matheus. Gente, então, eu vou colocar de novo na descrição do vídeo como ajudar o Flávio. Tem a vaquinha realmente, né, que você deposita uma grana para ajudar o Pantera. E tem a rifa. A rifa vai sortear 5 camisas do Atlético que foram presente do Cocito e do Rogério Souza. Portanto, tem essas 2 opções para você ajudar o Flávio. Se você puder ajudar nas 2, fazer como a gente está fazendo, ajudar o nosso querido Pantera. Quero lembrar vocês da Pão Nino. A Pão Nino tem 60 anos de tradição, uma empresa 100% curitibana que ganhou o Brasil. Produtos saborosos, sempre com preço justo e que possibilitam melhor qualidade de vida. Olha, e a Pão Nino está ajudando muito os esportes locais, atletas curitibanos, atletas paranaenses que estão aí crescendo na carreira, jovens atletas paranaenses. Um dia a gente vai falar disso com mais atenção aqui no Dileto. E claro, você sabe, né, aquele cafezinho, aquele pão com vinho, aquele hambúrguer, uma série de produtos que a Pão Nino te oferece para você ter a melhor companhia, até pão para restrição de calorias e para restrição de açúcar eles têm na Pão Nino. Faça como a dona Karina, a senhora Luciano Ballarotti, que comprou o Pão Nino para hot dog. Pão Nino, o pão de todas as torcidas. Senhores, eu ouvi muito, Ricardo. Não, veja bem, o Guarani é o líder do retorno, o Guarani é o destaque, o Alan está fazendo um excelente trabalho, mas eu não engulo o Coritiba, que quer subir para a primeira divisão, perder para o Lanterna do campeonato. Então, eu vejo o cenário em 2 recortes diferentes. Realmente o Guarani está evoluindo, a gente vê pelo segundo turno, está tendo uma recuperação estilo do Coritiba. Então, eu honestamente não vejo tanto problema perder para o Guarani fora de casa. O que me impacta mais é como o Coritiba jogou mal e assim não teve nenhum indício de reação. Tanto que fez um primeiro tempo ruim, aí perdeu o jogo, tomou um gol no final do primeiro tempo, se conseguiu fazer um gol no segundo tempo e logo que tomou o segundo gol e depois não conseguiu mais buscar reação. Então, o que me impacta mais é você não conseguir jogar melhor que o Lanterna do campeonato. Você perder para o Lanterna, que está em recuperação fora de casa, faz parte ali até, acho que, de um cálculo que o Jorginho deve ter feito, sim. Nós temos que ganhar 10 jogos,
tá pegando o melhor time do segundo turno, você não ganhar ali até que tá na conta. Agora, você jogar tão mal e ser dominado pelo Lanterna que é o problema. E dominado mesmo, né, Matheus? O Coritiba não jogou, né? Não jogou, né? Dessa vez, a gente que elogiou o Jorginho quando teve que ser elogiado, né, por tudo que fez, mas eu acho que ele demorou até mudar no Coritiba, né? Por exemplo, o Robson, sinceramente, assim, o que o Robson fez para merecer ficar em campo no segundo tempo e para merecer ficar até basicamente o final do jogo no segundo tempo? Não deu certo, né? E aí você precisa olhar para o banco, mesmo que não funcione, você precisa fazer alguma coisa. Eu não tenho jogadores de qualidade, eu não tenho jogadores que possam, de fato, transformar o jogo. Cara, alguma coisa você tem que fazer. Se não está dando certo, você precisa se mexer. Mas eu acho que dentro desse cenário, eu acho que o problema é exatamente a situação que o Coxa se colocou, né? Que agora vai precisar vencer 10 jogos em 14, e aí você não tem tempo e você não pode perder pontos para times que estão brigando lá embaixo, para time de meio de tabela que eventualmente não vai brigar pelo acesso, também não vai brigar pelo descenso. Então eu acho que o que mais preocupa, e aí não é culpa do Jorginho, porque ele assumiu o time tem pouco tempo, né, é a situação realmente da maneira que o Coritiba se colocou neste exato momento da competição. O Coxa vai precisar fazer uma campanha, a gente já sabe disso, já fala isso há muito tempo, de campeão, se quiser subir para a Série A. Mas ainda estava 6 pontos. Assim, gente, 6 pontos, mas em 11º, e pode se tornar 9, né, porque o Santos joga. Já está em 7. Então, já está em 7, né? Mas pode se tornar 9. Mas, assim, é 11º colocado, cara. Tem muita gente nessa briga. Tipo assim, não é 2 vitórias você está lá dentro. Né? Não. Então, não é. Então, imagina, porque no começo estava em 11º, mas aí já teve alguns jogos. Então, essa é a questão. A pontuação ela é pequena, beleza, é pequena, mas você vai ter que ganhar nos outros quesitos ali de 8 times. Você vai ser melhor que 8 times nos outros quesitos para conseguir entrar. Você tem que tirar 8 pontos, né? Você tem que somar 8 pontos a mais que o quarto e ainda passar mais 8. Exato. E aí, assim, número de vitórias, beleza, que você empate. Aí você vai para saldo de gol, beleza, você vai ter que ganhar de todo mundo de 8-0, não tomar nenhum gol e torcer para os outros ser goleado. Cara, fica difícil. É aí que tá, né, Bório? Assim, eu acho que o Matheus e o Ricardo, eles juntaram duas situações bastante relevantes. Primeiro, a necessidade de você jogar, que o Coritiba não jogou contra o Guarani. E o segundo, a obrigação, ela vem por culpa do Coritiba. É verdade, né? E o Coritiba, assim, eu já tinha falado, né, no programa passado que não ia ser fácil enfrentar o Guarani lá em Campinas, no Brinco de Ouro. E realmente, o Coritiba não jogou nada, deixou muito a desejar. Não sei o que aconteceu, porque o time não teve nenhuma mudança drástica, né? Para dizer, vinha numa toada boa ali, 3 vitórias seguidas, e depois parece que desligou o disjuntor, o Coritiba não entrou em campo. E assim, foi ruim, foi muito ruim. Foi muito ruim. E assim, eu acho que a gente pode ser... Não é querer acabar com a esperança do torcedor, mas é muito difícil o Coritiba subir para a Série A. É muito. Não é querer ser negativo, jogar a balde de água fria, mas, cara, é muito difícil para o Coritiba subir para a Série A esse ano. E quando a gente fala de aproveitamento de campeão, Ricardo, a gente tá agora muito mais do que campeão, né? Porque o Novo Horizontino, que é líder, tem 59% de aproveitamento. Se o Coritiba fizer isso, não sobe. Sim, não, tem que fazer algo acima de... Desde que acabou o turno, a gente já projetava, eu até tinha feito uma matéria que o aproveitamento que o Coritiba tinha que ter, acho que só 7 times na história dos pontos corridos da Série B conseguiram, e só 2 times terminaram a Série B com aquele aproveitamento ou mais, que foi o Corinthians em 2008 e a Portuguesa em 2011. Todos os outros ficaram na casa dos 60 e poucos por cento, e o Coritiba precisa de mais de 70%. Agora, então, precisa mais ainda. Mas você vê como os números enganam um pouco.
Eu concordo que acho que o Curitiba, por N situações, tem muita dificuldade de subir, mas se você parar para pensar que o Curitiba precisa de 10 vitórias para subir, o Novo Horizontino, mesmo sendo líder, ele precisa de 7 vitórias e 2 empates. Não é uma diferença tão mais assim, não é assim, não. O Novo Horizontino precisa de 3 vitórias e 2 empates e sobe. O Novo Horizontino líder, ele precisa de um aproveitamento tão bom ou acima do que ele fez até aqui para subir, porque está muito embolado aí, faltando 14 jogos. Ainda acho que desses 11, 12 que estão na briga, uns 4, 5, daqui a 5, 6 rodadas estão fora. O Operário está na frente do Curitiba, mas acho que o Operário não tem força para se manter nesse embalo. Para dar um exemplo nosso aqui. O problema do Curitiba é que eu acho que... Mas aí que eu te pergunto, Ricardo, e o Curitiba tem bala para ganhar do Operário em Ponta Grossa? Mas aí que eu ia chegar. O Curitiba, eu acho que essas 3 vitórias seguidas enganaram um pouco a gente. A gente foi muito comentarista de resultado. 3 vitórias seguidas, o Curitiba não tinha... Imprensa na coisa. Não, é que a gente entrou na história do coach Jorginho, eu falei aqui. Então, a gente foi jorginizado. Eu fui jorginizado na coletiva da apresentação dele e depois ele me convenceu. Mas assim, foi 1-0 em cima de um Brusque, jogando em Florianópolis, sem torcida nenhuma, e um Brusque que tem tudo para cair. Aí ganhou a primeira fora de casa, a segunda fora de casa contra o Sport, cambaleando, que está oscilando demais, tanto que o Guto Ferreira foi demitido logo 2 rodadas depois. Aí ganhou de 1-0 do Avaí, que era um confronto direto, o Avaí que vinha de 3 vitórias seguidas, mas ali era um jogo muito truncado, era um jogo de 2 times meio que no mesmo nível, tentando uma recuperação. Como o Curitiba jogava em casa, acabou conseguindo o resultado. Mas assim, não foram 3 vitórias que o Curitiba se impôs os 90 minutos. Acho que contra o Sport foi quando jogou melhor, porque era que tinha o adversário em maior crise. O Sport vinha de complicações, tanto que a torcida xingou e vaiou muito até quando estava 0-0. Então, assim, e o Curitiba escapou de levar o empate no final, porque o Morisco fez duas defesas e o Gelado tirou uma bola em cima da linha. Então, assim, foram 3 vitórias importantes que recuperou a moral do time, colocou na briga de novo, mas não foi assim com uma atuação convincente. O Curitiba mudou da água para o vinho, tanto que aí teve a dificuldade porque pegou o Guarani, que desses 4 adversários, o Guarani é o que está jogando o melhor futebol. O Guarani tem um segundo turno muito bom, melhor que o do Curitiba. Então, assim, da mesma forma que alguém deve ter visto lá em Santa Catarina, mas o Avaí perdeu para o Curitiba, que está em 11º colocado, mas da mesma coisa que a gente analisou o Guarani aqui, foi a mesma situação. O Guarani está um pouco mais arrumado porque o Alan chegou um pouco antes que o Jorginho. O Guarani reformulou o elenco, fez o que fez, está querendo de alguma forma se livrar e está na briga de novo. Do virtual rebaixado, ele está acho que 3, 4 pontos para sair do zona de rebaixamento. Então o Curitiba não fez... 4 pontos para sair, mas tem um jogo a menos. Então pode diminuir para 1. O Curitiba não fez nenhuma atuação que a gente dissesse, putz, perdeu para o Guarani, é um negócio absurdo. Na verdade, o Curitiba jogou o mesmo nível, mas pegou um adversário mais preparado que os outros 3. Contra a Ponte Preta foi a mesma coisa e tomou o gol no final. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto fez um primeiro tempo muito bom, desperdiçou as chances, tomou 2 gols no segundo tempo. Então o Curitiba, o Jorginho melhorou em relação ao que vinha acontecendo, mas o Curitiba está muito cru para a gente pensar, não, com esse time aí, com esse jeito que está jogando, pode perder um outro jogo, mas vai embalar e vai subir. Acho que falta muito futebol para tentar brigar. Aí sim, acho que tem 5, 6 times que estão muito acima do Curitiba em termos de futebol, que são mais candidatos. E aí acho que é aí que o Curitiba entra no grande problema de ter que brigar, de ter que fazer uma campanha impecável para subir, porque não apresentou futebol para a gente acreditar que vai ganhar 10 jogos, mesmo que a linha de corte seja menor. 9 vitórias em 14 jogos, o Curitiba não mostrou futebol para isso. Falando em impecável, o termo impecável se aplicaria, Bório, para o Atlético na quarta-feira? O Atlético tem que ser impecável contra o Vasco na quarta para classificar ou sendo melhor já vai resolver? Cara, eu acho que não precisa ser impecável. Acho que sendo melhor que o Vasco já... Porque não é... A gente pode analisar assim que o momento do Atlético é ruim, né? O Atlético vem num momento ruim, essa carga toda negativa jogando em casa, né? São 7 partidas sem vencer, jogando em casa. Pesa, né, na hora de entrar em campo. Mas se o Atlético fizer o mínimo possível, ele consegue vencer o Vasco, né? Sim. Aí que tá. O que eu acho que me pega, por isso que até puxei esse termo impecável, Matheus, porque assim, o Atlético vai fazer gol contra o Vasco? Eu acho muito possível. Fez gol nos outros 2 jogos. Mas
Cara, você tem a garantia que o Atlético não vai tomar gol? Não, nenhuma. Na verdade, eu acho que a zaga do Atlético, assim, em nível de Série A, eu acho que ela não vou dizer a pior, mas assim, em questão de se você analisar ali, eu acho que vai competir com as zagas dos times que estão na zona de rebaixamento. Porque ela é uma zaga que ela é muito fácil de ser vazada. Né? Ela é uma zaga que não consegue correr para trás, ela é uma zaga que não consegue jogar em transição, e aí, enfim, aí a questão tática do treinador realmente, né? Um cara que quer ser ofensivo, quer jogar com linhas altas, quer trazer o volante para jogar de lateral, e aí você vai correr esse risco. Mas eu acho que o Atlético tem tudo para conseguir, na próxima quarta-feira, não digo uma virada de chave, mas meio que tentar fazer as pazes contra o torcedor do seguinte: entra, faz um bom jogo e não precisa ser impecável para vencer o Vasco, com todo respeito ao Vasco. Eu acho que eu acho a história do Vasco muito legal, é um time muito místico, bacana demais, mas o time do Vasco não é um time hoje extra classe no futebol brasileiro. Tem jogadores interessantes, né? Tem ali o Veguete, que é bom jogador, tem o Payet, que pode, numa bola parada, num cruzamento, mudar o jogo. Quem sabe o Coutinho venha jogar. Vamos ser bem sinceros, o Vasco tá numa hype por causa do Casimiro. Também, total. Mas assim, fez movimentações interessantes, né? O Coutinho tá aí, o Payet tá aí, tem o Veguete, que é um cara extremamente perigoso, mas o Atlético, em termos normais, lá no começo do campeonato, se você analisasse os elencos, você fala, o Atlético vai terminar na frente do Vasco, e se pegar numa competição, o Atlético passa. Então, assim, não precisa ser impecável, precisa fazer um jogo intenso defensivamente. Eu acho que pode sim, porque a torcida como um todo, ela não vai chegar no início do jogo vaiando a equipe. Porque, assim, é um jogo decisivo, é um jogo complicado, é um jogo que precisa desse apoio, a torcida vai para fazer isso. A não ser que com 10 minutos o Kaique Rocha não queira colocar o pé na bola e o Veguete faça o gol. Aí a coisa muda totalmente. Então, assim, é um jogo muito de atenção, é um jogo onde tem capacidade, tem qualidade para vencer, mas vai precisar, sim, ter muito cuidado, principalmente nesse jogo para correr para trás, nesse jogo a hora que precisa ser defensivo. O Atlético precisa melhorar nisso e, muito provavelmente, pelo que a gente está vendo, né, o Mikael vai ganhar ali a chance de jogar essa partida, pelo que a gente tem visto aí nos últimos dias. Pois é, gente. Eu pus aqui a logo da KTO, né, o QR Code da KTO. O Bora vai ter que ir para a direita dele. Olha que beleza. Olha que momento. Nós vamos quebrar a coluna do Bora. O Bora faz 1 ano de crossfit, daí ele fica 15 minutos assim, vai ficar como um bago. Vai ter que usar aquele infrafio que tinha nos anos... Ai. Te falar, viu? Ô, Ricardo, qual que é a chance de o Varini vir diferente para o jogo? Christian, só um detalhe, rapidinho. Detalhe que você tem que ser detalhado. A última dica que eu dei para o pessoal da KTO lá no Campeonato Alemão bateu, viu? Quem foi na minha ganhou dinheiro. Não, eu cravei a última aposta, só não cravei 100% porque Atlético e Curitiba não colaboraram, né? Não, mas eu falei lá, era Wolfsburg e Bayern, vitória do Bayern, mais de 2,5 gols e ambas marcam. Segura o homem daqui a pouco na loteria. E aí, Ricardo? Então, eu acho que ele não vai fazer uma revolução, vai ser ali o mesmo time base, talvez saia um atacante ali de lado ou alguém no meio campo, ele não vai mexer porque pela coletiva que ele deu depois do jogo contra o Palmeiras, ele falou que é questão de tempo para o time voltar a ganhar, e eu também acho que, assim, o Atlético não precisa fazer muito esforço para ganhar do Vasco. O Atlético ele tem que se esforçar para não perder gol. Porque nos 2 jogos de São Januário, cansou de perder gol, podia ter matado os 2 jogos no primeiro tempo, e aí deu no que deu, deixou o Vasco reagir. Aí você pensando, jogando na arena, se o Atlético faz 1-0, o Vasco não vai ter o apoio da torcida para tentar buscar. E é diferente, o Vasco, se ele toma 1-0, ele vai querer se fechar para segurar os pênaltis, do que se expor e correr o risco de tomar um segundo e ser eliminado no tempo normal. Tem esse outro contexto do jogo também.
O que eu discordo do Matheus é falar que a zaga do Atlético é uma das piores do Brasileirão. Ela é uma das melhores, tanto que a diretoria nem vê que precisa reforçar. Acha que os 3 que tem ali é o suficiente. Então, para mim, assim, não. É um dos melhores zagas, não precisa, tem 3 zagueiros ali e resolve. Porque muda jogo, entra jogo, é impressionante como... Eu não sei qual foi a última vez que o Atlético não tomou gol. Honestamente, eu não lembro qual foi a última partida que o Atlético não tomou gol, mas eu lembro que no primeiro turno do Brasileirão, claro que é um outro contexto, era outro técnico, tudo, o Atlético seguiu quase o mesmo cenário contra o Vasco. Fez 1-0 logo no começo, o Vasco teve o Hugo Moura expulso ainda no primeiro tempo, no começo do primeiro tempo, o Atlético podia ter feito 4-5-0 no primeiro tempo. Nossa, no segundo tempo, mesmo com a mais, tomou sufoco, só que aí como o Vasco estava numa fase ruim ainda, não estava se ajustando, e o Atlético não estava tão ruim em casa, o Vasco não conseguiu fazer o gol. Mas é impressionante como os 3 jogos de Atlético e Vasco se repete o cenário. Primeiro tempo do Atlético dominante, criando um monte de chance, não faz tudo, e no segundo tempo recua e é pressionado. Se o Atlético aproveita metade das chances que ele criou contra o Vasco nesses jogos, ele se classifica no tempo normal. Acho que o impecável é isso, aproveitar e finalizar certo as chances. O Atlético não tomou gol naquele jogo lá em Córdoba, contra o Belgrano, mas assim, é uma exceção na regra recente, né? É um momento em que o Atlético vem tomando muito gol, e aquele jogo é a tal história também, né? Um jogo que o Atlético jogou 75 minutos, todo dele atrás da linha da bola, contra um adversário tecnicamente bem inferior. Mas agora é hora de vinheta, meus queridos. Tudo bem, o Zebra, loteria KTO. E você sabe que o de letra é uma oferta para você da KTO. A KTO, que é a principal plataforma de apostas esportivas do Brasil. A KTO está ao lado do torcedor para oferecer a experiência de jogo mais justa e responsável. E você sabe, tem o meu QR Code, vou ter que pedir para o Bório de novo ficar meio de lado, porque está aí o QR Code da KTO para você fazer a sua primeira aposta. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e você tem 20% de crédito extra no seu primeiro depósito. Não sabe usar QR Code, para ser mais difícil? Vai lá e vai ter lá, adicione um código. Adicione o meu código, o código Christian, para você fazer a sua aposta na KTO. Repito, 20% de crédito extra no primeiro depósito. Depositou 50, vai aparecer 60, depositou 100, 120, 200, 240 e assim sucessivamente. E não esqueça, a KTO apoia e incentiva o jogo responsável. Aposte só o que você pode gastar. Essa aposta que eu falei agora há pouco do que deu certo, menos a dupla Atletiba, eu apostei R$20, ganhei 40 e segue o jogo. Não use dinheiro de conta, não use dinheiro de alimentação, não use dinheiro da tua esposa. E claro, você só pode realizar apostas esportivas se tiver mais de 18 anos. Jogue com moderação e responsabilidade e confira sempre as plataformas que estão ao lado do seu público para jogar com responsabilidade. Gente, como eu falei, a gente não vai falar muito do jogo no Brasil por conta justamente dessa proximidade do jogo. O jogo é hoje às 10 da noite. Mas ele é claro, um dos jogos da nossa loteria. Mas o primeiro jogo da nossa loteria é um jogo, Ricardo, da Liga das Nações ou da Nations League europeia. Um jogo em que temos 2 gigantes, mas um grande favorito. França e Itália, Ricardo. França, né? Não dá nem para discutir. A Itália se reformulando, a França está numa boa fase aí. Acho que a França ganha. Só vou dizer o seguinte para vocês. O empate, Matheus, o empate está pagando 4 de odds. Pensaria sobre isso. Ó, vamos lá. Vou dar a dica, hein? Vou dar a dica. E você já procura aí quanto está pagando, por favor. Tô vendo. Empate ou Itália? Está pagando quanto? Empate ou Itália? Empate ou fora? Empate ou fora. Deixa eu ver aqui. Olha, você está ganhando 4,7. Caraca, tem valor. Tem valor. Eu acho que esse jogo vai acabar empatado.
Vou na coluna do meio. Olha aí, ó. E aí, Bório? O Bório sumiu. O Bório sumiu. O Bório A sumiu. voz dele sumiu. A voz sumiu. Deixa eu ver. Fala agora, Bório. França. Aí, ó. Será que era o QR Code? A KTO estava me tampando aqui, ó, tirando meu áudio aqui. Que barbaridade, que barbaridade. Gente, agora sim, ô Ricardo, começa aí de novo, Brasil e Equador, porque você acompanhou a seleção inteira, a seleção nessa semana inteira. Sim. Só dar o palpite ou você quer que eu fale alguma outra coisa? Não, aproveita e fala. Não, o palpite eu acho que vai dar Brasil, mas acho que vai ser um jogo bem tenso. Assim, a gente viu, né? Acho que até o discurso de todos os jogadores do Dorival Júnior foi: o apoio da torcida em Curitiba, o carinho, temos que retribuir, temos que fazer um bom jogo para não decepcionar. Eu acho que esse discurso foi mais tipo: vai ser difícil o jogo, vai ser complicado, nós vamos passar sufoco, não desistam da gente, não xinguem, não vai e apoiem até o final. Eu acho que foi mais essa toada, porque, assim, se alguém espera que o Brasil vai passar o trator, tá enganado. A única coisa que eu vejo favorável ao Brasil é que o Equador tá na frente do Brasil nas eliminatórias, quase eliminou a Argentina da Copa América, só que trocou de técnico depois da Copa América. Então vai ser a estreia do BKSS, não sei que time vai a campo. É bom técnico, né? Sim, mas assim, ele teve uma semana aí para treinar a seleção do Equador. Pode conhecer os jogadores, mas você colocar em prática um trabalho em uma semana, com os caras vindo cada um de uma filosofia de trabalho de um time diferente, é muito difícil. A gente sabe disso. Então talvez seja aí a toada que o Dorival Júnior deve postar para poder pegar um outro lado meio desentrosado, e o Brasil pode se aproveitar disso. De resto, o Equador vai dar trabalho, o Equador tem jogador de velocidade, o Equador não é aquele Equador de antigamente, e eu lembro assim, quando o Equador era o Equador fraco, eu lembro daquele 3-2 do Brasil em cima do Equador no Morumbi, que foi o jogo das bandeirinhas. Sim. Que o Lance distribuiu bandeirinha para todo mundo da torcida e os caras no Morumbi começaram a atacar as bandeirinhas no estádio. Quando o Equador estava patinando. Você imagina agora que o Equador já tem mais experiência e o Brasil já não tem aquele time de antigamente. Então, acho que vai ser um jogo muito truncado. Vai depender de um ou outro jogador ali da frente para resolver, mas acho que o Brasil ganha. O Bório, o pessoal comentou no vídeo dessa semana, né? Você vê os caras agora e os caras de 2020, os caras de 2003, bate uma tristeza, né? No comentário do Futebol Raiz. Se você não viu, o Futebol Raiz lembra esses jogos da seleção brasileira. Bora. Cara, eu acho que dá Brasil, mas é como disse o Ricardo, que acompanhou em loco, né? Quanto tempo, hein, Ricardo, que não viu um treino da seleção brasileira, hein? Não, quanto tempo que não viu um treino, né? Não viu um treino, né? Não pisava no CT do Caju. Assim, eu vou falar uma coisa, Bório. Tinham setoristas do Atlético cobrindo a seleção brasileira, e os caras já há 2 anos cobrindo o Atlético, e eles falaram: é a primeira vez que eu entro no CT do Caju. Nossa, então, assim, isso já mostra alguma coisa. Eu cobri a seleção em 2010, na preparação antes da África do Sul, que era um pouco mais aberto, porque a gente tinha mais tempo para acompanhar os treinos, era um coletivo de 2 jogadores todos os dias, igual foi aqui, mas assim, era ali no próprio CT, era um pouco mais aberto, mas já entrando naquela fase de restrição. Mas era uma fumaça para chegar, meu Deus do céu. Até 2006 era tudo festa da uva, né? Aí depois do que aconteceu na Copa da Alemanha, virou, o Dunga fechou tudo, a seleção absorveu isso aí veio a pandemia, fechou mais ainda. Então, assim, os 15 minutos de aquecimento que a gente viu já valeu por talvez algo que a gente nunca tinha visto do Atlético nos últimos 3, 4 anos. O Curitiba adotou agora a coletiva online, né? Exato. Na verdade, é uma coletiva mais ou menos, porque você manda a pergunta antes, né? É uma coisa meio uma salada. Mas olha, essa aí de ir na seleção em 2010 era uma coisa. Em 2001, sim. Em 2001, Bório lembra, a gente cobriu a seleção junto, aí era a alegria da rapaziada. Aí era festa, né? No CT, era uma alegria. Ô, Matheus, e aí? Brasil com Gabriel Magalhães na zaga, André no meio e fala-se em Luiz Henrique no ataque no lugar do Endrick. Brasil vai amassar hoje, sabe por quê? Vai amassar, sabe por quê? Porque eu paguei R$400 no ingresso e eu quero que isso aconteça. Se você gastasse 400 no Brasil na KTO, você ganhava 570.
Então, olha, talvez. Mas dá tempo de vender o ingresso ainda. Dá tempo de cancelar lá, tentar. Não, mas eu vou no jogo, né? Comprei o ingresso ali, pô, a oportunidade de ver a seleção, acho que vai ser bacana, né? Fazia mais de 20 anos que não vinha a Curitiba, então acho que é uma oportunidade que muito provavelmente vai demorar para acontecer, né? Então eu comprei o ingresso, estarei lá, estarei por volta de 6h30, 7 horas, já estarei no Couto bem mais cedo, com o meu cooler recheado de cerveja. Ui, que delícia. Para calibrar intensamente antes de entrar no estádio. Então, estou confiante, quero que o Vini Júnior, além de ser bola de ouro, que ele prove isso hoje aqui na capital paranaense. Tá aí, então, todo mundo apostando no Brasil. Eu esqueci de apostar no anterior. Eu sou França e sou Brasil também. Vamos lá, passando para o sábado. Uma pedreira, Bório. Ferroviária e Londrina, Série C. Cara. Esse dá dó do Londrina, viu? Infelizmente vai dar Ferroviária. Pois é. É duro. E aí, Matheus? É duro, mas é verdade, né? Londrina perdeu o primeiro jogo em casa para o Atlético, 3-2. Não dá para confiar que mesmo fora de casa vai fazer algo diferente do que fez próprio no Café. Então, infelizmente, né, acho que vai dar Ferroviária. O grupo ficou muito ruim para Londrina, né, Ricardo? Ficou, mas eu vou ser ousado e vou dizer que vai dar empate. Eu também vou no empate, mais por acreditar na humanidade do que em qualquer coisa. Porque a gente tem que pensar que... É só pro Christian colocar a música do Thiaguinho aí. Não, mas ó, o Londrina, ele não fez um jogo de todo ruim contra o Atlético, tanto que ele estava perdendo por 2-0 e conseguiu um empate. E acho que a Ferroviária é pior que o Atlético, então não acho de tão absurdo. Acho muito difícil ganhar fora, mas o empate ali acho que tá até de bom tamanho. Agora eu lembrei, porque o legal, além de colocar o Thiaguinho, ainda tem que colocar alguém que fique pé da vida com, né? Encheu o saco! Daqui a pouco o Christian vai ter que colocar o Thiaguinho puto com o Thiaguinho. Ai, meu Deus. Vamos ver se eu acho, inclusive, na próxima rodada do Brasileiro. Tenho aí 10 dias para achar, até você mandar o vídeo. Então, eu tenho uma certa vantagem. Falamos, né? Vocês falaram os 3 de Londrina, eu vou no empate também. Voltamos ao futebol internacional no sábado, Bório, com Suíça e Espanha. Deixa eu ver aqui as principais odds de Suíça e Espanha enquanto você fala, bora. Jogão, hein? É bom, né? A Suíça sempre dá trabalho, né? Mas a Espanha Espanha tá pagando 3,66, hein? Empatezinho lá em Suíça, hein? Lá em Suíça. Né? Eu acho que vai dar empate. Eu vou no empate. Olha aí, ó. O Bório já foi no empate aqui entre Suíça e Espanha. Empate de 0-0 tá dando 1,7 só, viu, Ricardo? É porque é muito provável, né? A Suíça pouco toma gol, pouco faz gol. Não sei se 0-0 seria o placar que eu apostaria, mas o empate eu concordo que é bem plausível, então eu vou junto com o Bório, eu vou gastar meu segundo empate. E aí, Matheus? Vai dar Espanha. Vai dar Espanha. Eu também acho que vai dar Espanha. A Espanha está pagando menos, naturalmente, mesmo jogando fora. Ele está pagando 1,73, a Suíça está pagando 4,75. Se você tiver aí 10 para jogar nessa, vale a pena que você pode ganhar. Ó, eu vou dizer aqui que eu vou fazer uma combinada de empate da França com a Itália, o Brasil ganha, o Londrina empata, a Suíça e a Espanha empatam, e aí semana que vem eu não vou aparecer aqui porque eu vou ter ganho muito dinheiro e vou estar viajando. Meu Deus do céu, eu mereço isso. Mereço, não faltava mais nada. Gente, vamos lá. Vamos para o domingo. Anápolis e Maringá. Ricardo. Maringá, eu acho que tem lá, mais time. Não, mesmo assim, Maringá jogou melhor contra a Inter de Limeira fora do que em casa. Jogou melhor contra a Portuguesa fora do que em casa. E agora está relaxado porque conseguiu acesso, vai jogar mais solto ainda. Acho que ganha fora de casa. E aí, Matheus? Vai dar empate. Esse jogo o Maringá define em casa.
Eu tô com o Matheus, eu vou no empate também, Bório. E você? Eu acho que dá Maringá também. Olha, a confiança. É uma boa. Vamos torcer muito pro Maringá ser campeão dessa Série D. Ceará e Operário, Matheus. Esse é um joguinho danado. Ai. Cara, vai dar Ceará, infelizmente. Pois é, mas que draga, né? Que barbaridade. Não, né? mas O Operário analisar não consegue fazer gol. Meu Deus do céu. Analisar o Operário para um time que está retornando, né, da Série C é um ano ok, tá para se manter, mas só que deu uma esperança tão grande para a gente no começo do campeonato que hoje você olha ele no meio da tabela e pensa que é algo ruim, mas se fosse um planejamento de quem retornou, eu acho que vai fazer uma campanha segura na Série B e pode repensar nos outros anos. Tá, vamos lá. Ricardo. Então, eu podia aqui ser canalha, mas eu não vou dar trabalho pro Christian, porque a gente podia recapitular os programas anteriores. Operário e Ituano. Operário, né? Pô, Ituano ganha fora de casa, pum. É verdade. Operário e Ponte Operário. Pô, a Ponte não perde 7 jogos com o mandante, o Operário tá mal, vendo 2 derrotas em casa, o Ponte Preta. Pum, o Operário ganha. Aí, Operário e Brusque. Não, esse jogo é barbado, o Operário vai ganhar. Empata. Então, assim, eu vou apostar no Ceará, porque o Ceará tá brigando pelo G4, tá voltando a ganhar. O Operário tá nessa fase aí que ganha uma, perde 3, mas não vou me surpreender se a gente errar de novo. O Operário ganhando, se você apostar 20 no Operário contra o Ceará, você ganha R$110. Rapaz. Então fica aí a dica, tá, rapaziada? Mas eu acho que vai dar empate, gastei meu terceiro empate, inclusive. Aí o Ricardo não aparece um mês. Matheus, Curitiba. Eu acho que vai dar o Ceará, viu? O Bório não votou. O Bório tá devidamente votado agora. Matheus, Curitiba e Novo Horizontino. Curitiba. Seco. Aí, ó. O homem tá hoje peremptório, viu? Tem que contar um negócio. Não, eu tô jorginalizado de novo. E aí, Bório? Novo Horizontino. Olha aí, isso, rapaz. O Bório é o anti-Jorginho. Mas é que ele mora em Alagoas, né? Para ele é fácil falar isso. Ai. Pior que eu já encontrei um coxa branca aqui, viu? Rapaz, aí, ó, vai. Era turista de bermuda. Não, mora aqui. É? Meu caralho. Também ele preferiu viver, né? Vamos ser bem sinceros. Né? Ricardo. Eu, com convicção total, que eu aposto que o Curitiba ganha do Novo Horizontino. É o típico jogo do Jorginho. 1-0 em cima do líder do campeonato para iludir de novo. Olha aí. Olha aí. Eu tô falando, rapaz, é isso aí. Esse é o homem de confiança, hein? Eu vou de Curitiba também. Seguindo, gente. Terça-feira, né? Vamos começar na terça-feira agora. Esse é bom, hein? Colômbia e Argentina, Ricardo. O jogo é em Colômbia. Em Colômbia. Vou gastar meu terceiro empate. Ó, pra você ter uma ideia, esse é até agora o jogo com odds mais equilibradas que eu vi até agora na nossa loteria aqui. Porque a Colômbia está pagando 2,5, o empate está dando 3,1, Matheus, e a Argentina está dando 2,8. Então vamos lá. Vou jogar aí então, hein? Ó, vitória da Colômbia, mais de 2,5 gols e ambas marcam. Essa é a aposta linda. Linda. Vamos lá, repete. Vitória da Colômbia. Isso. Ambas equipes marcam. Perfeito. E mais de 2,5 gols. É quase o famoso 2-1. Mais de 2,5 gols. 2,5. Vamos juntar tudo? A gente faz aqui. Ela está pagando 2,4. Essa aposta combinada para esse jogo, mas é uma apostinha boa. Se você, por exemplo, apostar R$30, você ganha R$73 nessa aposta que o Matheus fez aí para você.
Vamos lá. Passando eu... não, quem mais não votou? Ninguém votou ainda, né? O Bora não votou. Eu vou gastar em segundo empate também. Aí, ó. Eu vou de Colômbia, viu? Eu acho que a Colômbia vai surpreender. Aí, meus amigos, Paraguai e Brasil. Brasil. Brasil, né? Pô, Paraguai não tem como. Brasil. Paraguai não tem como, é doído demais. Lembrando que temos um colega paraguaio da imprensa paranaense, né? Que hoje está na imprensa recifense. Ele está bem longe do negócio, inclusive. Né? Ele está bem longe. Vamos lá. Eu vou de Brasil, Matheus. Brasil. Como diz meu amigo, Paraguai não tem como. Vamos lá. Que barbaridade. Seguindo, chegamos a Atlético e Vasco. Bora. Eu acho que dá... Essa respirada diz tudo, né? Vitória do Atlético 1-0. O Bora quer fazer a gente ficar no estádio até, sei lá que até 1 da manhã. Eu vou ter que ficar aqui de plantão também, pô? Não? Mas em casa, né? Ai. Bem, vamos lá, Ricardo. Eu estou confiante que o Atlético ganha do Vasco e se classifica para a semifinal. Olha aí, ó. Ricardo confiante. E aí, Matheus? Cara, eu acho que vocês vão ficar no estádio a mais. E eu acho que o cenário, inclusive, vai ser o mais dolorido para a torcida possível. O Atlético vai tomar o gol, vai virar o jogo e vai classificar nos pênaltis. Acho que é sincero, né? Não, mas se classificar nos pênaltis, beleza. Eu tinha entendido que ia ser doloroso do tipo, vai ganhar de virada e vai perder nos pênaltis. Não, vai classificar. Eu acho que classifica, mas eu acho que vai tomar o gol no começo, vai conseguir a virada no segundo tempo, tipo o time do Paulo Turra, com a entrada do Madison. Se o Atlético sai atrás no placar, ele não reverte. Reverte, vai ser 2-1, vai ganhar nos pênaltis. O Vasco vai se fechar, o técnico vai colocar 3 goleiros, Verratti vai sair do jogo e não vai ter jeito. Esse time do Atlético não consegue fazer tranca. A entrada do Madison no segundo tempo vai mudar tudo. Olha que ponto nós chegamos, né? Aí depois tem um recorte, Madison Salvador do Atlético no YouTube, a gente não sabe por quê, né? E aí me cobrem. Eu vou de Atlético nesse jogo. E quem vai enfrentar o Atlético na semifinal, então, gente? Já que nós estamos apostando no Atlético. Atlético Mineiro e São Paulo, bora! São Paulo. Matheus. Galo. Ricardo. Atlético Mineiro. Eu vou de São Paulo também. Gente, os nomes que vieram aí no futebol brasileiro mais maluco do que nunca. Eu nunca sei falar o nome dele. É Martial ou Marcial? Martial. Para mim sempre foi Martial. O Ricardo está em dúvida ali? Para mim é Martial, mas sim, para mim baseado em alguma coisa que eu ouvi alguma vez, certeza. Então vamos fazer assim, ele é o Antony. É o Antony contra o Memphis. Quem é a contratação mais inusitada? Ricardo. O Memphis, né? Ele foi titular da Holanda na última Copa aí, nós estamos falando de 2 anos atrás. E não é jogador vindo com 36 anos, ele tem 30. Então acho que isso aí para mim é muito aleatório acabar vindo aqui pro Brasil. E pro Corinthians ainda, né, Matheus? Não, eu acho que essa é a questão. Não, mas se ele tivesse ido pro Botafogo, eu acho que eu já nem... Oi, Ricardo? Eu acho que se ele vier pro Brasil, ele vem pro Flamengo. A proposta é do Corinthians, né? Mas assim, a proposta do Corinthians era usando o dinheiro do patrocinador. O patrocinador se envolveu num esquema aí complicado. Não, mas aí, meu amigo, calma lá. Brasil, assim, isso aqui é o Brasil, já diria o Vin Diesel. Mas o Flamengo perdeu o Pedro e está indo no mercado em busca de atacante. E disse que está sendo sondado. Você chega com na tabela, um time é o terceiro colocado, o outro na zona de rebaixamento. Peraí, deixa eu ir para cá, né? Tem isso.
Então tá, e você, Bora? Memphis, com certeza. O Memphis é absolutamente maluco. O Memphis está vindo para o futebol brasileiro, né? Se vier, claro. E o outro assunto fervilhante da semana, Fórmula 1 na Band ou Fórmula 1 na Globo, Matheus? Eu assisti nos dois e gostava nos dois. Eu acho que quando foi para a Band, não que eu tenha gostado, assim, mas eu achei bacana o investimento. Eu assisto todas as corridas e, assim, muito se falou nos últimos anos da Globo que a Globo não mostrava nem o pódio, né? Então, assim, eu acho que essa era a briga de quem realmente gostava de Fórmula 1, que acabava a corrida, passava o primeiro ali, os caras davam tchau e vão embora. Né? A Band, ela deu um ar diferente. Pô, tinha uma hora de pré, ali os caras faziam o pódio, comentavam depois. Então, assim, eu sou um cara que gosta bastante de Fórmula 1, eu gostei da maneira em que a Band tratou a Fórmula 1 durante esse período. Se a Globo voltar a ter a Fórmula 1 e dar um pouco mais de atenção, não, por exemplo, voltar a mostrar o pódio e ter os mínimos comentários finais, eu acho válido também. Eu acho que eu vou assistir não lá e não esperemos isso, tá? O Matheus conseguiu fazer um empate nessa, hein? Que coisa impressionante. F1 na Globo ou F1 na Band, Bora? Que isso. Você falar isso com jovens de hoje em dia, eles vão entender outra coisa. Mas então é mais na Globo, né? Daí até porque tem mais funcionário. Mas e aí, Bora? Cara, eu acho assim, a Globo deve estar apostando num brasileiro na Fórmula 1 em 2025, né? O Bortoleto, talvez. Bortoleto. E assim, sem um brasileiro, a Fórmula 1 estava sendo tratada como um subproduto na Globo, como disse o Matheus. O cara deu a bandeirada, acabou, tchau, vamos para a próxima programação aí, vamos embora. E a Band pegou a Fórmula 1 e falou, não, esse é o nosso produto, é o nosso principal produto aqui. Vamos tratar com carinho. Cara, e é bem isso que o Matheus falou, é muito legal, aquela coisa de passar os treinos, a classificação, uma hora antes da largada, tem aquecimento, depois pódio, todas as entrevistas. Para quem gosta, quer ver mais isso daí, né? E se você, claro, a Globo tem mais estrutura, tem mais dinheiro, espero que tenha um brasileiro realmente em 2025 na Fórmula 1 e que volte para a Globo para ser bem tratada a Fórmula 1 novamente. E aí, Ricardo? E tem a expectativa do Drogovic também, né? Que é paranaense, né? É paranaense, inclusive. Então, na verdade, assim, pro mais desavisado, né? Se o cara só liga a TV e tá na corrida, ele vê hoje, não sabe se é Globo, se é Band, né? Porque são as mesmas vozes, os mesmos estilos de reportagem. Só que, eu pensei nisso, sabia? Eu pensei, será que compra e volta todo mundo? O que eles vão fazer? Não vai. Assim, talvez a Mariana Becker até poderia voltar, mas... Não, acho que não volta ninguém. Eu acho que não volta ninguém. O Sérgio Maurício começou a falar coisa que não devia. Volta o Galvão narrando? Imagine. Não, é Everaldo. É Everaldo. Mas assim, o que a Band fez maior ainda de tempo é porque eu lembro que quando eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 no final dos anos 90, era meia hora, 20 minutos de pré-corrida. E o treino era mostrado na íntegra um dia antes, aí depois de 20 minutos passou a ser 15, de 15 passou a ser 10, de 10 passou a ser 5, de repente tá dando a largada e já começa o negócio, né? Então, assim, acho que a Globo não vai fazer o que a Band faz, mas eu sou padrão Globo. Ninguém faz como a Globo faz. Pode dar mais tempo, pode fazer coisa diferente, pode entrevistar os caras, mas se a Globo quiser fazer a mesma coisa, ela faz melhor. Eu vou ser bem sincero, eu e o Boris somos mais velhos, eu sou do tempo que começava em cima da hora. Eu sou do tempo que começava na volta de apresentação e com o Léo Batista narrando, então vocês podem imaginar. Então, assim, eu acho que é muito a questão afetiva dos anos 80, mas eu tenho muito esse detalhe que o Ricardo falou. Para mim, tem a parte técnica, a parte de estrutura.
assim, hoje eu não vejo ninguém da Band voltando para a Globo. Apesar de, isso eu sempre falei quando fiz entrevista e tudo, para mim, um dos caras que me fez querer ser jornalista esportivo foi o Reginaldo Leme, mas eu vejo o Reginaldo caminhando mais para aposentadoria do que para voltar para a Globo. Só que assim, a qualidade, a estrutura, e assim, a Liberty está levando a Fórmula 1 para a Globo de volta, porque se botar um VT da corrida no Jornal Nacional, dá mais audiência que a temporada inteira na Bandeirantes. E a ideia é Sport TV, né? A ideia é meio Globo, meio Sport TV. Os dois. A tendência é metade das corridas passarem na Globo. E aí as que passarem no Aí Sport é fácil. TV, Ó, eles e vão aí fazer esse 1 hora de pré-corrida. Ah, claro, com certeza. E aí, assim, não tem muito... Dá para matar fácil, ó. GP do Brasil, GP de Mônaco, GP da Itália. Esses 3, com certeza. Aí é mais Inglaterra, porque é de manhã, tudo que for de madrugada. Se você for contar aí, já deu 12. Sim. Não vão passar o quê? Las Vegas, não vão Das passar... Américas. Das Américas, os 3 dos Estados Unidos não vão passar. Então, assim, vai juntando Canadá, sabe? Dá para fazer fácil a conta, mas eu sou que nem o Ricardo, eu acho que, assim, você pode ter de novo o Marcelo Pérez cobrindo Fórmula 1, você pode ter de novo um Guilherme Pereira cobrindo Fórmula 1, um Bassan cobrindo Fórmula 1, cara, tem toda uma estrutura. Eu acho que o calcanhar de Aquiles da Globo deve ser o comentário. Na narração, eu acho que Everaldo e Luiz Roberto não vão gerar muitas dificuldades para quem for acompanhar. Comentário, eu chutaria o Felipe Massa. Será que vai ser o Burt com Massa? Ou até o Rubinho, né, que já foi comentarista da Globo uma época. Mas o Rubinho não tem programa no SBT agora? Ele tem um acelerado, né? Mas, gente, isso é uma discussão para outro dia. E o Rubinho também tá correndo, né? Ele corre. Mas, enfim, todo mundo corre. Já foi correr. Alguém que pode atravessar essa brincadeira de certo modo, que eu estava acompanhando essa semana, é o próprio Casimiro. Porque se abrir uma cota para o YouTube, para a web, muito provavelmente eles vão atrás. Ele mesmo comentou que ele não gosta muito, mas ele sabe que tem público para fazer isso. Mas eu vou dizer, tá fechado já, tá? Já tá fechado com a Globo. Sport TV, Globo e Globoplay. Globoplay em parceria com o aplicativo da F1. Então, se tá no Globoplay, esqueça, aí já não dá mais. Gente, um dia a gente fala mais de novo sobre esse assunto, porque esse assunto está cada vez mais divertido, esse negócio de direitos de transmissão. Valeu, gente, quase damos 1 hora de programa, até editar isso aqui, até exportar, vai demorar uma semana. Gente, um abraço, valeu, meninos, até semana que vem. Tchau. Valeu.